Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel, sejam todos bem-vindos a esse seminário. E hoje vamos abordar o Dia do Senhor e vamos ver o que significa esse dia. Vamos também abordar as 7 igrejas da Ásia e, claro, vamos refutar o entendimento de que as igrejas, conforme o sistema prega, representam pontos no tempo, como ensina o futurismo. Ou seja, para eles, hoje nós estamos no período da igreja de Laodiceia, a última igreja. Mas antes de continuar neste estudo maravilhoso que nós estamos fazendo, eu preciso passar para vocês algumas informações. E a primeira dela é pedir para você se inscreva no nosso canal. Deixa o like aí, abençoado. Se você também não gostar, deixa o dislike, porque só assim o YouTube desaparece com a graça pura da tua frente. E comentem à vontade, façam comentários, isso é importante para nós. Obrigado. Então, meus amados irmãos, como eu disse lá no início, o que o Apocalipse está desvendando para você, vamos então entender a partir de agora o que é o Dia do Senhor. E eu já vou começar dizendo que o Apocalipse é o Dia do Senhor. E esse dia teve começo, teve meio e teve fim. Nestes objetivos deste livro. Porque ele tinha um objetivo. E o objetivo era mostrar às 7 igrejas da Ásia a destruição, o julgamento de Deus daquilo que Jesus falou daquela geração. Jesus falou que essa geração era tão perversa que o sangue de todos os inocentes, desde Abel até Zacarias. E dali o Senhor ainda falou: eu vou enviar para vocês muitos e vocês o matarão. E foi o que aconteceu, na verdade. Mataram o Messias, depois mataram os discípulos, mataram os seguidores de Jesus. Quem matou? A geração perversa que Jesus fala. Então o objetivo era mostrar essa destruição, para que através desta destruição, conforme eu falei, houvesse na mente dos irmãos do primeiro século que o judaísmo não tem nada a ver com o cristianismo. É um mundo novo, é algo novo de Deus. Então era necessário isto. Foi isto que aconteceu e é isto que o Apocalipse está mostrando. Então o Apocalipse é o dia do Senhor. E vamos começar lendo uma passagem, analisando ela, muito interessante, que fala do dia do Senhor. E está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. E aqui começa a nossa viagem na palavra. Diz o texto: eu estava no Espírito, atenção no que João está dizendo. Eu estava no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte como uma trombeta. Então a primeira coisa a se notar, nesse texto é que esse dia do Senhor, específico nas Escrituras, nessa parte aí, já aconteceu, tá? E ela faz parte de um passado. Agora existem, atenção no que eu vou falar, existem outros dias do Senhor, se nós formos analisar ou fazer uma conjectura para usar, para aplicar nos dias de hoje. Por exemplo, irmãos, preste atenção no que eu vou falar. Eu considero o dia do Senhor, por exemplo, o dia em que as escamas dos meus olhos caíram. Eu considero como o dia do Senhor. E com todos nós. Ou seja, o dia do Senhor vem quando algo impacta as nossas vidas, quando é um divisor de água. Então eu entendo que ali é o dia do Senhor. Mais uma vez eu quero dizer a vocês, eu estou conjecturando as palavras que estão na Bíblia sem ofender o seu conceito e a sua interpretação. Mas biblicamente falando, nas Escrituras, este foi em Apocalipse o último dia do Senhor. E o fato, meus queridos, é que já aconteceu. Apesar de que o cristianismo tradicional, descontextualizado, trouxe esse dia do Senhor do Apocalipse para os dias de hoje. É onde nós combatemos. Mas vamos nos ligar o que diz as Escrituras e não no sistema religioso. Então o dia do Senhor aponta para 2 coisas: o fim e o início. Irmãos, e isso é maravilhoso ao saber que nós estamos tratando aqui nessa parte quando ela estava no início. Enquanto o sistema religioso mal sabe onde começa e mal sabe onde termina. Irmãos, e sinceramente, fazer ou saber ou entender estas diferenças faz toda a diferença em nossa vida. Aqui estava saindo de cena o quê? A legislação que regia o mundo daqueles dias, que era a legislação judaica. Por que eu falo a legislação que regia o mundo? Porque só poderia ser perdoado o pecado, por exemplo, se fosse dentro do templo. Fora do templo, não há perdão dos pecados. Essa é a grande realidade da legislação que estava vigente naqueles dias.
É claro, queridos, que no período de transição que houve de Jesus, quando Jesus morre, quando Jesus asperge o sangue dele, ali ele estava simbolizando que a partir daquele momento o perdão dos pecados não seria mais no templo. É onde eles não entenderam. Porque Jesus já veio quebrando a legislação judaica. E no ano 70 foi o ápice do julgamento de Deus. E esse ápice ele apontava para o quê? Para uma nova legislação. Algo que sairia do âmbito terreno, material, e se encaminharia para onde? Para o espiritual. Por isso que Jesus falou que o reino dele não é comida nem bebida, mas alegria, paz e gozo no Espírito Santo. E, André, mas como nós podemos afirmar isto? Então a primeira resposta é porque o livro de Apocalipse, apesar de ter sido escrito em grego, é a gramática de um homem que pensava em hebraico quando escrevia isso aí. A pessoa ainda está aí, né? Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Não, deixa eu voltar de novo aqui. Apocalipse capítulo 1, veja bem essa palavra, cai aí, no caso aí, essa palavra e. Essa palavra, o emprego dessa palavra, tá? E do texto aí em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, é uma das referências judaicas no texto de Apocalipse, que João usa a partícula grega kai, e na versão King James Version, em virtualmente todos os versículos do Apocalipse. Por isso que, apesar do livro ter sido escrito em grego, todo o pensamento que regia a mente de João era o pensamento hebraico, meu irmão. Como ele também usou em Apocalipse capítulo 9, versículo 11 e Apocalipse capítulo 16, versículo 16. E isso fica evidente na narrativa do Antigo Testamento, onde abundam expressões verbais como e ele estava, e ele viu, e ele disse, e disse, entre outras. Então muitos estudantes da Bíblia do sistema religioso dizem que João, ao escrever este livro em grego, ele mostra que ali estava começando um novo que apontava para o futuro. Muitos até dizem que não foi João que escreveu o Apocalipse. Mas o uso dessa gramática, dessa palavrinha, é uma prova, irmão, explícita, que foi ele que escreveu. Inclusive em outras passagens de Apocalipse, como nos capítulo 1, versículo 11, capítulo 1, versículo 19, 2, versículo 1 e 10, versículo 4, e muitas outras, onde João é diretamente ordenado a escrever o que vê e ouve. A própria passagem de Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, atenção, ela tem o seu começo em Apocalipse, capítulo 4, versículo 1 e 2. Ou seja, essa passagem que está aí para vocês, ela teve o começo aqui, eu vou mostrar. Que é o próximo verso, capítulo 4, versículo 1 e 2. Está aqui. O dia do Senhor, não é isso que João está anunciando? Aí começa o dia do Senhor. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente, novamente a palavra aí, eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Exatamente no capítulo 4, que eu estou olhando para vocês, começa João a descrever o que vê. E nota-se que ele estava em espírito. E esse era o começo do dia do Senhor. O dia de mostrar o que aconteceria e o que estava por vir. Por que estava por vir? Porque João foi recebendo essas visões ao longo de um período que aponta ao final. Irmãos, então o dia do Senhor, biblicamente falando, de Apocalipse, não é algo tão simples como se dizer que domingo é o dia do Senhor. Já viu? Uma expressão muito usada, né, no sistema religioso. Para a mentalidade judaica, o dia do Senhor, ou como aparece em grego na Septuaginta, o dia do Senhor, atenção, é uma referência a um dia de julgamento e retribuição sobre um povo penitente, que é precisamente o tema de Apocalipse. Vamos ver de novo Apocalipse capítulo 1, versículo 7? Vamos ver o tema do livro. Está aqui, olha. O objetivo. Eis que vem com as nuvens do céu, e todos o verão, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Irmãos, e considere agora Apocalipse capítulo 6, versículo 17. Olha que narrativa maravilhosa. Estamos falando do começo do dia do Senhor. Aí diz assim: pois chegou o grande dia de sua ira, e quem poderá sobreviver? E em Apocalipse capítulo 16, versículo 14, complementa esse raciocínio. Vamos ver? A batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então nós já vimos o objetivo
era para aqueles quem transpassaram a Jesus, que no caso aqui foram os judeus. Tá? Depois diz no versículo 17 do capítulo 6, chegou o grande dia da ira. E Apocalipse capítulo 16, versículo 14, conforme vocês estão vendo, a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Isso, meus irmãos, tudo isso aí é o dia do Senhor. E não estamos em nenhum momento fugindo do contexto histórico literal, não é verdade? Nós estamos dentro da Bíblia, que é um ambiente estritamente judaico e não gentílico, irmão. E muito menos para os dias de hoje. É por isso que a crítica que nós fazemos, né, aos nossos irmãos futuristas, é isso, o contexto é muito rígido. O contexto é muito judaico. Até mesmo se vocês pegarem a linguagem de João, apesar do livro ter sido escrito em grego, que dá uma impressão que isso aqui era para o futuro, Deus já fez isso para o futuro, muita gente questiona isso, mas você vê que é uma linguagem estritamente judaica. Isso tudo é o dia do Senhor. Nós não precisamos fugir, estamos internamente na Bíblia. Irmãos, até Jesus falou desse dia, que seria um dia diretamente sobre Jerusalém, que Deus puniria os seus pecados. Vamos ver onde está escrito isso? Aí no caso aqui, abençoado, eu fiz um compêndio, tá? De Lucas capítulo 19, versículo 43 e 44, Lucas capítulo 21, versículo 20 e versículo 22. Vamos ler. Dia, diz o texto, os dias virão sobre você, em que seus inimigos o cercarão com uma cerca, e o cercarão por todos os lados, e o derrubarão por terra, e seus filhos dentro de você, olha só. E eles não deixem pedra sobre pedra em você, porque eles não saberão o tempo de sua visitação. Mas quando você vir Jerusalém cercada por exércitos, saiba então que sua destruição chegou. Porque estes são dias de retribuição, para que todas as coisas que são escritas podem ser cumpridas. Irmãos, é impossível você pegar estes versículos com que eu estou apresentando para vocês e levar isso para o futuro. Levar além do ano 70. Então, de acordo com essa abordagem, o dia do Senhor faz mais sentido se for entendido como o dia do julgamento, do que como qualquer outra coisa. O fato é que tanto o sistema como nós concordamos com isso. Só começamos o quê? A nos separar em entendimento no que cerne o quê? Ao tempo e os acontecimentos dos últimos dias. Então esse é um fato, é um fato acordado entre nós. Porque tem coisas que nós acordamos com ele e eles conosco, mas tem coisas que a gente começa a se dissipar deles. Irmãos, e é verdade que esse dia, ele é muito confundido também no sistema religioso por atribuir o dia do Senhor como um dia da semana. Aí entra até um folclore, né, abençoado? Que o dia do Senhor, né, é o domingo, né? Isso aí foi uma ideia que foi difundida mais tarde um pouco, né? Essa ideia de transformar o domingo no dia do Senhor partiu dos primeiros pais da igreja para se distanciar do judaísmo e de suas práticas. Então a proibição de se reunir no sábado, porque era comum entre os judeus naquela época, foi formalizada no Sínodo de Laodiceia, entre os anos 363 e 364 d.C. E com base nisso, há interpretações que traduzem diretamente o dia do Senhor como domingo. Mas a verdade é que aqui se tem a ideia do iminente julgamento de Deus, terminando a antiga aliança e começando a nova. E que a sua data máxima, conforme nós temos observado ao longo da história, foi no ano 70 d.C. Então, abençoado, nós estabelecemos, nesta parte da mensagem, nós estabelecemos com vocês o dia do Senhor. E que o dia do Senhor é o dia da vingança de Deus. Tá bom? Então o Apocalipse trata sobre isso. Então vamos avançando para entrar agora em cheio nas mensagens direcionadas às 7 igrejas da Ásia. Irmãos, vocês sabem que o futurismo, eu falei isso no começo, do sistema religioso diz que as 7 igrejas são períodos ou pontos no tempo. E segundo eles estão, né, eles lá estão no período de Laodiceia, estão na 7ª igreja. Inclusive, no último estudo que nós fizemos, eu apresentei uma tabela em que o sistema religioso criou para definir o período das 7 igrejas ao longo dos 1000 anos, desses 2000 anos. Vamos dar uma olhadinha, eu trouxe de novo essa tabela para esse estudo de hoje. Conforme eu passei, eu estou repetindo aí com vocês, tá ali, ó. Então, cada igreja dessa daí, cada carta da igreja de Apocalipse, ela se define em um tempo. Por exemplo, Éfeso, ela foi até o ano 100 d.C. Esmirna foi um período entre 100 e 313. Pérgamo foi um período entre 313 e 358. Tiátira, período foi entre 538 e 1517. Sardes foi o período da Reforma, entre 1517 e 1750. E aqui já diverge, porque a Reforma até hoje é vista pela católica como uma insubordinação da igreja. Eles têm o protestantismo como uma rebeldia.
Claro que ninguém sai afrontando ninguém, mas essa é a verdade. Então, Filadélfia, que foi entre 1750 e 1900, período da igreja, e cada um tem um motivo, tá vendo aí? E Laodiceia, que é o período atual, que está desde 1900. E esse, segundo eles, vão até os fins do tempo, tá bom? Agora, irmãos, vamos questionar isso aqui. A ideia é questionar isso aqui, é refutar isso aqui. Isso está errado. Irmãos, isso está errado. Se isso aí fosse verdade, por que João, na visão de João, ele diz isto aqui, ó, Apocalipse capítulo 1, versículo 20, aqui nós começamos a separar os entendimentos. Diz o texto: o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas que existiram, ok? Relatos históricos. E diz, e os 7 candelabros que viste são as 7 igrejas. Então, irmãos, a ideia é mostrar que o texto, esse texto aí, se refere de fato às 7 igrejas na Ásia naqueles dias, naquele momento. E não que isto possa simbolizar 7 períodos da igreja. Nós precisamos rechaçar esse entendimento e mostrar a interpretação correta desse texto. João, estando então espiritualmente no dia do Senhor, entendemos desta forma, no dia do julgamento de Jesus Cristo, que foi para retribuir aqueles que o transpassaram, no caso são judeus, vejam que o contexto está estritamente judaico. João entra no céu, vê Jesus em sua glória maravilhosamente. Anota isso, abençoados. João está em sua mente, em um plano espiritual. E no verso 14, ele vê o seguinte, acompanha comigo. Apocalipse 1,14. Diz, a cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve, e os olhos como chamas de fogo. Olha aí, abençoado. A quem está João se referindo? Ao próprio Jesus, né? E o que acontece com João depois dessa visão? Ele entra no céu, onde vê certos símbolos, dos quais ouve a sua interpretação. Então, o que João está vendo em Apocalipse capítulo 1, versículo 20? Vamos voltar de novo, Apocalipse capítulo 1, versículo 20. O que João está vendo? João está vendo símbolos. João está vendo símbolos e está ouvindo o quê? Sua interpretação. Então, qual o símbolo? As 7 estrelas que viste na mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas, aí primeiro ele vê as 7 estrelas na mão direita e 7 candelabros de ouro. Essa é a visão. Qual é a interpretação? As 7 estrelas são anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros que viste são as 7 igrejas. Tá entendendo? Então João vê e interpreta. Então os símbolos que ocupam os capítulos 2 e capítulo 3 de Apocalipse são as 7 estrelas que Jesus segurava em sua mão direita, as igrejas. E os 7 candelabros de ouro que cercavam, que são respectivamente 7 anjos e 7 igrejas guardadas por anjos. Dessa forma, os símbolos do Apocalipse... Atenção, abençoado. Muita atenção nessa hora. Os símbolos do Apocalipse não são ilustrações vazias que têm interpretações abertas. Não tem, abençoado. Isso é uma interpretação estritamente judaica pertencente àquele tempo. Olha desde o capítulo 1 que estamos mostrando para vocês. Então, nesse verso, não cabe outra interpretação. E sim, que é um veículo para se referir a coisas bastante concretas e reais. Porque quando o sistema religioso usou essas igrejas para dizer que significa pontos ao longo da história, ela retirou da Bíblia. Ela retirou do contexto. O nome disso é exegese. Eu vou mostrar o que é exegese para vocês. Então, irmãos, é simbólico. Porém, entendemos o quê? Literalmente. Vou repetir para você. Deixa eu voltar aqui com a minha imagem, porque eu preciso afirmar isso olhando para vocês. Irmãos, vou repetir. Porém, nós entendemos isto literalmente. Mas aqui o cristianismo tradicional diz que é um simbolismo. Diz que é uma linguagem de figura. Então, quando a linguagem de figura está beneficiando eles, eles correm para a linguagem de figura. Quando a linguagem de figura não está beneficiando o entendimento deles, eles partem para a literalidade. Sendo que a gente não pode fazer isso na Bíblia. É o que está no texto, não é o que eu quero entender. Não é. Eu não posso forçar um texto para subentender outra coisa, que é isso que quer dizer exegese. Então, abençoado, a título de esclarecimento disso que eu estou falando, eu estou falando isso por quê? Porque inúmeros autores interpretaram alegoricamente o teor dos símbolos de Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3.
Por isso, por conta deles, e não da Bíblia, tá? Diga-se de passagem, eles passaram o entendimento errado de que as 7 igrejas se referem a pontos no futuro. Então, atenção, irmão, mais uma vez atenção. Nesse sentido, não deve se perder de vista que o que é passível de interpretação, segundo uma figura literária, é o símbolo, e não o teor ou o significado do símbolo. O que eu estou dizendo é que o sistema se preocupa em compreender o significado dos símbolos em si, e não da figura literária que eles estão inseridos. Se eles estão inseridos naquele momento e que há um contexto que eu estou explicando para vocês, como é que eu posso tirar isso e entender isso como um símbolo de hoje, por exemplo? Irmão André, não estou entendendo. Tá bom, então eu vou te explicar. Presta atenção. Vou dar um exemplo prático. Vai ajudar vocês, tá? O que eu quero passar para vocês, atenção. Quando nós olhamos, quando nós observamos uma figura, você está olhando uma figura que é uma pomba branca. Você está olhando uma figura de uma pomba branca. O que lhe vem à mente esse símbolo? O que lhe vem à mente quando você vê um retrato de uma pomba branca? Que é um símbolo de paz, que é um símbolo de inocência, que é um símbolo de humildade. Esse é o símbolo quando você pega. Você pegou, eu mostrei, estou mostrando para vocês uma figura de uma pomba. Só a figura. Vocês vão analisar segundo o entendimento que vocês têm, sim ou não. Não é isso? Mas dependendo, atenção, mas dependendo do contexto que essa figura de pomba, da pomba branca, tá? Pomba branca, ela está inserida, ela pode ter outros significados. Sim ou não? Porque quem vai mandar é o quê? O contexto. Sim ou não? Quem manda é o contexto, não o símbolo. Sim ou não? Eu estou errado? Claro que pode, irmãos. Claro que pode. A pomba branca, dependendo do contexto, pode parecer ser guerra. E aí? Você vai mudar o que está escrito? Por isso, meus queridos, nós devemos ter o máximo de atenção, porque o significado de um símbolo nem sempre é o que representa aquele símbolo. E aqui neste caso, é real e literal. Sem contar que o próprio símbolo, o próprio livro de Apocalipse, oferece a interpretação da maioria dos símbolos, que são óbvios de reconhecer. Eu não preciso tirar nada de Apocalipse para entender nos dias de hoje. Assim foi com 666, assim foi com os 7 reis de Apocalipse, eu vou falar isso aí agora. Então a interpretação correta, por exemplo, de Apocalipse capítulo 1, versículo 20 e capítulo 3, versículo 22, é que os 7 castiçais simbolizam 7 igrejas. O próprio livro identifica isso e oferece uma mensagem particular para eles. Vamos ver, abençoados. Vou voltar. Apocalipse capítulo 1, versículo 20, já está até aí, né? Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Não estava não. Deixa eu voltar aqui. Apocalipse capítulo 1, versículo 20, que nós lemos, né? Aí está mostrando os símbolos, está mostrando o que são esses símbolos. Não está interpretando? Não é isso? Eu vou para a história e eu busco lá as 7 igrejas. E aí no versículo seguinte, capítulo 3, versículo 22, diz o texto: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As igrejas de quê? De hoje? Não, de lá. Irmãos, veja agora nessa figura que eu criei aqui para vocês, tá? Para vocês entenderem melhor o símbolo e o seu significado. Tá ali, eu vou mostrar essa figura. Imagina, tá aí. O símbolo, qual é o símbolo da profecia? 7 candelabros. Qual é o significado real? 7 igrejas em particular. Tá vendo como é que eu faço? Então os 7 castiçais de ouro lá de Apocalipse capítulo 1, versículo 12, simbolizam o quê? As 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Sítios existentes no primeiro século, irmão. Não há mais significado do que isso, pois é assim que a própria profecia da igreja determina. Vamos ver o mapinha, abençoado? Que eu gosto de trazer essas figuras. Está aqui, ó. Olha o mapa aí, ó. A Turquia, que aqui é a Turquia, a Ásia Menor, tá? E está ali, o local das 7 igrejas. Irmãos, o grande erro de interpretação do cristianismo tradicional vem de atribuir um significado agora às 7 igrejas, onde se busca uma alegoria entre as igrejas e outras coisas. É uma maneira de fazer o famoso puxadinho. Eles estão fazendo o puxadinho de Apocalipse até os dias de hoje. Aí vê aquela história do relógio, né, de Apocalipse. No último segundo, no último milésimo. Besteira. E como eu disse, torna a repetir, que para o futurista, cada igreja dessas aí representa um período histórico da igreja, irmão. É uma coisa antibíblica, irmão. Isso não é admitido internamente, isso não pode ser admitido dentro do livro, ou seja, pela profecia de Apocalipse. Isso aí é pura exegese. André, o que é exegese? Vou mostrar para vocês o que é exegese. Aí o texto. Exegese
é uma abordagem interpretativa de um texto que consiste em impor a própria opinião ou ideias preconcebidas no texto em questão, em vez de buscar compreender o seu significado original. É uma forma subjetiva de interpretação em que o leitor projeta sua própria visão de mundo no texto, ao invés de se basear nas evidências presentes do próprio texto. Isso aí, meus irmãos, é uma exegese. Ou seja, uma forçação de barra. Foi isso que o sistema religioso fez em relação à autenticidade da definição das 7 igrejas da Ásia, como há várias etapas da igreja ao longo de 2000 anos. Irmãos, embora o Apocalipse seja simbólico, a interpretação de seus símbolos deve ser restrita ao que próprio livro diz. Porque muitos falam, não, é figura de linguagem, não, é simbólico e tal. Mas dentro do livro nós encontramos. E no mais, se nós tivermos de sair do livro de Apocalipse, vamos buscar aonde? Vamos buscar aonde? Em livros anteriores. E a Bíblia apresenta 65 livros, irmãos, para que você busque respostas. Não precisa sair daqui. No máximo que você pode fazer é buscar na história. Daqueles dias, não desses dias. Daqueles dias. E aí nós encontramos, né? As 7 igrejas fundamentadas lá na Ásia, na Turquia hoje. Nós vamos buscar onde? Na geografia. De quando? Aqueles dias. Hoje, claro, que não existe mais. Então, abençoados, vocês estão entendendo como o sistema religioso trabalha? Então, o Apocalipse, ele é simbólico. Mas a interpretação de seus símbolos deve ser restrita ao que o próprio livro diz. Ou, na falta disso, como eu falei, é o significado que eles têm em outros livros da Bíblia. Em última análise, na literatura extra-bíblica daqueles dias. Então essa deve ser a base interpretativa de um estudante que respeita as escrituras, e não o contrário, forçar um texto para caber uma profecia nos dias de hoje. Isso é pura exegese. Uma vez lançada ou alcançada a interpretação do símbolo, você alcançou. Não se deve cair na tentativa de encontrar um significado adicional, algo subjetivo, que possa encaixar no que eu penso a respeito da vida, das coisas, do mundo, principalmente de hoje. É isso que as doutrinas, que aconteceu com as doutrinas do sistema religioso. Isso também ocorre em muitos outros símbolos do Apocalipse, como eu vou mostrar aqui para você. Eu falei isso, Apocalipse capítulo 17, versículo 9, onde fala de 7 montanhas que são referências a 7 reis. Aqui o sistema religioso usou a exegese. Exegese, não é exegese não, porque exegese é uma interpretação minuciosa do texto. Exegese. Exegese, que é uma inadequação, ou seja, você cortar esse versículo aí e falar que, por exemplo, não, essas 7 cabeças aí, esses 7 reis são reis, não são imperadores. Nós não podemos admitir que sejam imperadores, são reis. Então são reis, os reis vieram na história ao longo dos 15, dos 14. Claro que eu estou viajando na maionese, mas isso é uma exegese. O texto está aí. Eu já falei sobre esse texto aí, apontando o quê? A datação do Apocalipse. Então o que eu fiz para determinar a data do Apocalipse? Eu fui atrás, abençoado. Eu não vim para os dias de hoje para dizer que isso aqui ainda vai acontecer. Porque eles estão lá quando Jesus falou, anota as coisas que você vai ver, as coisas que vocês verão, que você verá. E em breve deve acontecer. Né? Anota as coisas que estão acontecendo, as coisas que em breve irão acontecer. Então, o Apocalipse, para o sistema religioso, a partir dessa palavra, eles começaram a jogar para os dias de hoje, puxadinho. Só que isso não é uma interpretação bíblica adequada. Aí tá, aqui é preciso o quê? Sabedoria, pensar com sabedoria. As 7 cabeças da besta representam os 7 montes, onde a mulher governa, e também representam 7 reis. Aí a gente vai lá em Roma, está lá os 7 montes. Roma era cercado por 7 montes. Histórico isso. Aí vamos contar os 7 imperadores, desde aquela época. Aí a gente vê lá primeiro, tal, segundo, terceiro, quarto, quinto. Aí mais na frente você vai ver um está de pé, que é Nero, mas é preciso que ele caia e virar outro rapidamente, que foi Gaia. E isso mostra o quê? Que esse livro foi escrito antes do ano 70, antes do templo cair. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então, o correto, como analisamos em estudo antes, ou seja, para isso precisamos procurar evidências internas dentro da Bíblia. Seria simplesmente entender que as 7 montanhas são 7 reis. Ou as 7 montanhas são as montanhas que baseiam ali Roma, e os 7 reis são os 7 imperadores. E não que esses reis, por sua vez, venham a simbolizar 7 nações do Mediterrâneo, ou 7 períodos da história de Roma. Isso seria mais uma exegese aplicado do sistema religioso para retirar o Apocalipse do seu tempo.
Ou seja, a leitura de significado deste texto não é apoiado pelo contexto ou pelos elementos linguísticos presentes. Então, com esse entendimento daquilo que o sistema religioso fez, a uma grande quantidade de textos, nós podemos dizer que a mensagem das 7 igrejas da Ásia Menor está altamente condicionada pela breve vinda de Jesus, e não pelo como o sistema diz. E aqui nós paramos por hoje, tá bom, meus irmãos? Esse entendimento aí está excelente para vocês. Irmão, então daí você pode começar a refletir, principalmente você que tem acompanhado nossos estudos, porque o nosso intuito e objetivo é te desafiar a pensar. Então você pode começar a refletir no que fizeram com os outros temas lá das doutrinas do sistema religioso. Nem tão sistemáticas assim. Como eu passei ontem para os abençoados, né, lá no WhatsApp, falando sobre a questão do inferno, né, o descontexto bíblico, que é a palavra inferno. É uma exegese. O inferno criado pela igreja, esse inferno de fogo, de água de chama, é uma exegese. Eles tiraram aquele texto e começaram a pensar nos dias de hoje. Enquanto a palavra é clara, inferno é sepultura. Então, meus queridos, eu vou ficando por aqui. Obrigado a todos vocês que assistiram até agora, tiveram a paciência, mas que espero que seja amplamente benéfico para vocês, tá bom? Graça e paz a todos. Já pensou no que as parábolas de Jesus realmente significam? No livro As Parábolas de Jesus, sob o olhar do preterismo completo, André Pimentel revela um novo olhar sobre essas mensagens, mostrando como elas foram acusações contra a nação de Israel no primeiro século e a chave para a nova aliança. Adquira já o seu exemplar e mergulhe em uma jornada espiritual transformadora.